3. Bom dia, classe. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência ao portal Vida Cristã. E uma coisa interessante que praticamente com essa aula nós estamos praticamente encerrando, finalizando esse quadrimestre que era proposto para vocês da sala Vida Cristã, e tem sido muito bom para nós aprender um pouco da palavra de Deus, crescer com vocês. Claro que a gente sente essa falta da classe, a gente sente esse momento de comunhão, né, para estar junto com vocês, mas virtualmente pelo menos estamos alcançando vocês. Eu só peço para vocês visualizar as aulas, dar uma olhadinha, dar um like para a gente saber que visualizou mesmo, tá? Ou também faça os comentários, se quiserem também, não tem problema. Agora, uma coisa interessante, tá? Nossas aulas, nossas 13 aulas praticamente, vão estar no nosso site da igreja, no playlist. Vocês vão entrar em aulas lá, vídeos, aulas lá no playlist, aí você vai ter todas as matérias, inclusive a maioria são da sala de vocês, da sala da Vida Cristã, e graças a Deus pelo pastor Paulo, pelo João, que tem dedicado esse tempo para gravar essas aulas. E eu agradeço também ao João, que tem, olha gente, sem ele teria dificuldade de fazer isso em casa. Então, graças a Deus pela vida dele também, tá? E eu quero orar nesse momento, pedir a direção de Deus nesse assunto. É um assunto tão importante mesmo, não mais que os outros, mas também é importante. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença, eu quero Te louvar, Pai. Já Te agradecemos pelo culto de hoje, que foi sobre a visão, a missão da igreja, que foi o dia da visão, e isso impacta muito a gente, Pai. E também hoje nós vamos tratar da proclamação para a glória de Deus. Senhor, trabalhe em cada vida, em cada coração, que não Te conhece ainda também, que possa trabalhar na vida deles, Pai. Eu oro agradecido em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, então, nossa aula hoje nós vamos falar a nova vida e a proclamação da glória de Deus. A nossa aula 13. Agora, interessante que esse negócio de proclamação nada mais é do que testemunho, tá? E testemunho é falar aquilo que você vive, tá? Testemunhar, proclamar a glória de Deus e testemunhar é a mesma coisa, é quase que um sinônimo para a gente. Olha que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso é proclamar. Olha que interessante, Jesus já desafiou nós a ir a todo mundo e pregai a toda criatura. Ele não falou escolha raça, não escolha credo, não escolha qualquer coisa, nação. Ele falou ide, tá? Ide e pregai a toda criatura, tá? Uma outra coisa também que eu guardo muito no coração é aquela palavra lá em Atos 1:8, ele falou assim, ali fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até o fim da terra. Agora, quando Jesus fala assim, ele está falando assim: e sereis minha testemunha. Agora, vamos entender o que é uma testemunha. Testemunha é alguém que vai falar aquilo que ouviu, falar aquilo que ouviu, que escutou, que fez alguma coisa, que presenciou, tá? Então, testemunhas é isso. O que é proclamar? É isso. Proclamar é o quê? É falar da vida, sua vida. Falar daquilo que Jesus Cristo mudou para você. E isso é a coisa mais simples, né? Do meu ponto de vista parece simples, talvez para você seja uma dificuldade. Mas lembra, aqui que ele fala: mas recebereis poder. E esse poder é o Espírito Santo. É Ele que te prepara, é Ele que te impulsiona, é Ele que faz essa multiplicação da igreja, tá? E isso é interessante. Então, ao longo desses quadrimestres, o que nós já aprendemos, gente? Nós já aprendemos a vida de Jesus, a vida com Cristo, certeza da salvação. Nós já aprendemos sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo foi 2 aulas, né? Olha a importância. Certeza de salvação também 2 aulas. Então foi dobradinhas. E falamos também da oração, das tentações, falamos da igreja, falamos do batismo, falamos da ceia. Na aula passada, o João trouxe um assunto
interessante sobre o nosso relacionamento com o dinheiro e com os bens. Como que é essa coisa de relacionamento? E hoje a gente finaliza praticamente com uma proclamação. Então o pastor Paulo até deixou isso já tranquilo, para falar essa proclamação no final mesmo. Por quê? Depois de toda essa base, então nós estamos preparados para falar um pouquinho mais disso. E eu queria começar já a perguntar, para a gente pensar assim, quais são os atributos de Deus? Gente, atributo de Deus. O que é atributo de Deus? Lembra? Deus, Ele é o Criador. Lá em Eclesiastes 12:1, ele fala assim: lembra-se do teu Criador nos dias da sua mocidade. Então é interessante, você já vê lá no Antigo Testamento falando no Criador. Então esse é um dos atributos de Deus. Um outro atributo de Deus também é sustentador. Olha que fala em Salmo 119, 117, ele fala assim: sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Olha que como eu estou falando, sustenta-me, segura-me, né? Apoia-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Eu estou falando que eu vou atentar para as leis do Senhor, tá? E às vezes não é isso que acontece com a nossa vida, e às vezes não é isso que nós vivemos, não é isso que nós sentimos, mas olha, eu estou falando, atentarei para os teus decretos. Ainda voltando um pouquinho do Criador, eu quero dizer que Deus, Ele nos criou. Ele nos criou, lá em Gênesis fala, a imagem e semelhança. Então Deus nos deu aquela coisa dele também. Ele inspirou em nós a vida dele. Isso é interessante. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que Deus, os atributos de Deus é que Ele é juiz e salvador. Olha lá em Gênesis 18:25, o que ele fala? Ele fala, longe de ti. Já na parte B do versículo fala assim: longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra. De novo, nós estamos falando de um Deus que é o juiz, né? Deus é que julga nossas causas, né? Em muitas partes da Bíblia, Deus nos fala: olha, traz para mim que eu defendo a tua causa, né? E às vezes a gente fala: vou entregar para Deus a minha causa. É isso mesmo, é deixar que Deus julgue. Não adianta a gente começar a fazer as nossas, com as mãos próprias, justiça com a mão própria. Deus não quer isso, né? Mas Deus é o justo juiz, então é o juiz de toda a terra. Uma outra passagem, 1 João 4,14, olha o que ele fala. Não, aliás, não é essa coisa, mas ele fala assim: e nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. De novo, ele fala assim, que Jesus veio como Salvador. Então, Deus, de novo, além de ser o juiz, também é o Salvador. Ele sabia do nosso pecado, Ele sabia da nossa vida. Aliás, mais gente, Deus sabia de todas as coisas. É como muitos falam, e eu também penso assim: Deus não é pego de surpresa em qualquer situação. Deus sabia que o homem ia cair, e Deus já tinha providenciado Jesus Cristo para vir e salvar. Isso é interessante. Então, uma outra coisa que nós podemos também é que Deus nos criou e redimiu através do seu próprio sangue. Gente, já imaginou? Deus nos criou e redimiu através do seu próprio sangue. O que é isso? João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, olha, né? Isso é essa formosura de Deus, né? Então esses são os atributos de Deus que nós já falamos ali atrás, mas pensa bem em outra coisa. E agora, para que Deus nos criou? Para que Deus nos redimiu? Deus nos criou para proclamar a glória de Deus. Agora, eu preciso ter convicções claras sobre elas, né? Eu preciso ter convicção clara sobre esse Deus verdadeiro, né? Esses dias tem circulado na internet, por exemplo, alguns vídeos sobre uma seita chinesa, tá? Para a gente conhecer a seita chinesa. Eu penso assim: para que conhecer a seita chinesa? O que eu tenho que conhecer é esse Deus,
né? Os americanos estão muito avançados nesse sistema. Aliás, o pessoal para trabalhar no banco americano, eles fazem um curso para conhecer a nota verdadeira. Então eles só conhecem a nota verdadeira, eles não conhecem a falsa. Eles só conhecem a verdadeira. Por quê? Porque quando chega uma nota falsa na mão deles, eles sabem que não é verdadeira. Por quê? Eles conhecem a verdadeira. Então eu quero reforçar essa ideia para vocês. Nós precisamos ter convicções claras sobre ela. Eu tenho que conhecer esse Deus. Eu tenho que vivenciar esse Deus. Eu tenho que sentir esse Deus, né? É como o pastor Rogério falou, essa profundidade da raiz tem que estar firmado nele, né? E às vezes a gente pensa no tempo integral dos pastores, olha, mas ele tem tempo. Gente, mas a gente não sabe lá atrás como que foi a vida deles. O Rogério falou hoje também da questão dos médicos. Quanto tempo não dedicam numa residência? Na residência, estudando, enquanto os amigos estão em outros locais, estão lá estudando para ajudar depois, tá? Então, essa é a situação. Então, para proclamar a glória de Deus, eu preciso ter convicções claras sobre elas, ou seja, eu tenho que conhecer, tá? Agora, uma coisa interessante também, eu preciso saber quem sou eu, né? Eu tenho que saber uma coisa sobre mim, sobre Toninho, sobre Antônio Carlos, tá? Eu tenho que saber quem sou eu. Para mim poder proclamar esse Deus verdadeiro, eu tenho que primeiro conhecer a mim também. Eu tenho que saber que eu sou pecador, né? Eu tenho que saber que eu vivo uma vida nesse mundo que é pecaminoso. Para quê? Para que eu possa me policiar, me posicionar, buscar mais Deus. Então, essa é a coisa mais importante, tá? Então, preciso saber quem sou eu, para mim proclamar essa glória de Deus. E isso está interligado uma coisa com a outra. Ainda nesse pensamento, agora, para que eu fui criado? Vocês já pensaram nisso, queridos? Para que é que eu fui criado? Para que eu vim aqui? Tá? Só um detalhe interessante, eu estou usando a Bíblia Sagrada, revista e atualizada, tá? Mas você pode usar no seu aplicativo, qualquer um aí. Tá? Então, para que eu fui criado? Para que fui criado? Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 11 a 12, ele fala assim: nele, digo, do qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Isso é interessante. Por que foi criado? Para a glória de Deus, né? Isso é a coisa mais interessante. Tem outras partes, lá em Coríntios fala: quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa fazer para a glória de Deus. Isso é interessante. Qualquer coisa, você já pensou? E às vezes a gente fala assim: puxa, vou falar mal do meu amigo. Puxa, isso glorifica a Deus? Não glorifica. Então por que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei? Nós temos que primeiro conhecer a nós mesmos, tá? Para a gente viver uma vida de acordo com a vontade. E também uma coisa interessante, que fomos escolhidos para viver todos os dias para o louvor da glória de Deus. Olha, todos os dias, gente. Para a gente viver um dia só já é difícil, né? Já é difícil. Mas todos os dias, né? É difícil também. Eu estava falando ontem com o meu pequeno grupo sobre Abacuque, naquele capítulo 2. Aí eu lembrei uma cena lá de João, do livro de João, capítulo 5, daquele paralítico que ia há 38 anos, ele ia naquele poço lá para ser curado, né? 38 anos. E ele ia todos os dias. Já pensou? Um paralítico e 38 dias, durante 38 anos para ser curado. Aí eu lembro que a passagem, Jesus pergunta assim: mas o que aconteceu? Ele falou: Senhor, quando o anjo movimenta as águas, alguém entra primeiro que eu. Aí eu perco. E era uma pessoa que era curada. Gente, mas assim, aquele paralítico, ele não perdeu a esperança. Ele ia todo dia buscar cura. E ficou assim por 38 anos. E a gente às vezes ora um dia, ora uma semana, ora 15 dias, ora uma quarentena aí,
já estamos indo para 90 dias. Mas e aí? E aquele homem que ficou 38 anos? Pensa nisso também. Tá? Então, fomos escolhidos para viver todos os dias para o louvor da glória de Deus. Ainda em Abacuque ele fala lá, em Abacuque 3,17, ele fala assim: ainda que a oliveira minta, né? Ainda que eu não tenha mais nada de alimento, eu todavia louvarei ao Senhor. Então, queridos, você não pode viver uma vida cristã quando está bom, mas tem uma vida cristã como ela está naquele momento. Então é isso que nós temos que ver. Essa é a diferença de proclamarmos Jesus Cristo. Essa é a diferença de proclamarmos um Deus fiel. Essa é a diferença de proclamarmos o Deus que você espera. A nossa vida tem de olhar para a vida eterna. Tá? Não é para temporal, momento que nós estamos aqui na terra. Nós temos que olhar para frente, para a glória de Deus. Tá? Outra parte também. E agora, por que eu devo glorificar a Deus? Lá em Romanos 11:36 ele fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, por que devo glorificar a Deus? Por quê? Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele. Né? Ainda voltando na aula do João sobre bens, né? Sobre dinheiro e bens, tudo é de Deus. Você já pensou? Já pensou nisso? Que o carro não é teu, é de Deus. Você já pensou que a tua casa que você comprou não é teu, é de Deus, porque Deus é que permitiu? Você já pensou que todas as coisas pertencem a Deus? O João até frisou naquela aula passada, ele falou o seguinte, falou assim: olha, eu não vi ninguém ir para o enterro levando as coisas. E de fato ninguém leva nada. Jó falou: nu vim, nu voltarei. E olha que Jó era o homem mais rico da terra, né? E às vezes a gente fica pensando: gente, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então tudo que eu construí aqui nessa vida não é para mim, não é para os meus filhos, é para Deus, né? Então devemos ter um coração realmente generoso. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela essa visão de generosidade, né? Isso é bom. Esse repartir é que traz benefício para a gente, né? Uma outra coisa também, e como posso glorificar a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Lá em Mateus 22, 37 ao 39, fala assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como posso glorificar a Deus? Primeira coisa, como posso glorificar a Deus? Já está falando aqui: amar a Deus de todo o meu coração, né? Amar a Deus de todo o meu coração. Então, de todo o coração é de todo o seu sentimento mesmo, é de toda a sua vida. Tudo que você fizer é para glorificar a Deus, né? Você vive uma vida já para Deus. Então, essa é o grande mandamento, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus de todo o teu coração. Agora, ele fala ainda de toda a alma, né? Agora, comece a imaginar como que é a alma. A alma, alguns mistura, falam assim: alma é igual ao espírito. Tudo bem que seja igual ao espírito. Então tem que amar a Deus com o espírito também. Espírito de louvor, espírito de amor, espírito de consideração, espírito de respeito. Vocês já pensaram nessa situação? Então, olha, de todo o coração, de toda a alma, ele vai aprofundando, aí ele chega aqui de todo entendimento, né? Então, como se não bastasse de todo o coração, de toda a alma, aí ele fala de todo entendimento. Agora, o que é entendimento? É a maneira que eu entendo a Deus, é a maneira sadia, né? Não é a maneira que me fala, uma maneira que eu tenho que entender, que eu vou conhecer esse Deus, né?
Ou seja, o entendimento, a gente nunca vai ser pleno. Nós vivemos aprendendo, não é isso que o povo fala, né? Vivemos aprendendo. Então vamos aprender de Deus cada vez mais para viver, dar glória a Deus. Tudo dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus com salmos, com hinos, com louvores, né? Então essa é a maneira de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Agora, voltando à proclamação, ainda dentro desse assunto, como que eu posso proclamar? Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 9, eu não vou ler todo, mas vou ler os principais aqui no versículo 6, 1 a 9, olha o que ele fala. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e o juízo que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e teus dias sejam prolongados. Interessante aqui, esse versículo 2, ele está falando assim, olha, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Então, olha, a longevidade de nós na terra depende muito dessa obediência ao Senhor. Então, a longevidade. Toninho, mas tem gente boa que está morrendo, eu sei, tem gente boa, mas Deus é que sabe, né? Lembra de Enoque? Enoque vivia com Deus e Deus chamou também, né? Não é só gente ruim que morre, não, tá? Mas é interessante pensar nisso, porque olha, ele fala que todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Aí depois ele continua, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí ele fala, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também os atarás como sinal na tua mão, e terão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Interessante. Às vezes a gente, da minha casa, por exemplo, eu vou ser bem franco, eu coloco lá tem lá, eu moro em apartamento, então está lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Tá? Serviremos ao Senhor. Agora, talvez alguém fale assim, puxa, mas ele é cristão? Né? Então, eu tenho que me identificar. O primeiro passo, eu tenho que me identificar. E eu tenho que viver como cristão. Mas também tenho que me identificar. Tá? Eu tenho que me identificar, porque às vezes a gente fala assim, o melhor mesmo é você ser cristão, viver uma vida cristã. Não, mas se identifica. Jesus não está falando aqui, Deus está falando, olha, escreverá nos umbrais das tuas casas. Escreve lá. Ah, mas isso aqui foi para o povo de Israel. Poxa, nós não fomos enxertados no povo de Israel. Nós somos povo de Deus. Deus voltou para nós, né? Então é isso. Então, se nós queremos também, nós temos que nos identificar como cristão. A vida de testemunho nosso é tão importante, tá? Mas identifique-se. Olha que, só retornando aqui, ele fala assim, guarda no teu coração. Né? Então, o primeiro passo é guardar no coração, viver uma vida digna, guardando no coração, guardando firme. E coração, gente, é o centro da vida. Né? Claro que hoje o médico constata a nossa morte como a morte cerebral, mas para todos os efeitos, o coração é que impulsiona todas as coisas. Né? Então é isso, o coração é o centro da vida. Falando disso, o coração. Outra coisa, ensinar com persistência. Então nós temos, como posso programar? Ensinar com persistência, falar de Deus, falar desse Deus que você vive. E essa coisa de proclamar a Deus é tão fácil, é falar de você, falar da sua vida, falar do teu amor. Tá? Eu costumo dizer, queridos, uma coisa interessante, que aquele que se converteu, aquele que fez uma decisão para Jesus Cristo, há uma semana atrás, já pode ensinar
aquela pessoa que fez uma decisão hoje. Por quê? Já está uma semana na frente, né? Já está um passo na frente. Então ensina. Então, ensinar com persistência a falar desse Deus que salva, desse Deus que vive, desse Deus que é longânimo, que é perdoador, que é misericordioso. Então, gente, isso não é difícil falar, né? E viver uma vida de acordo. Primeiro passo, guardar no coração e ensinar com persistência. E também, conversar em casa no caminho. Então já conversa com as crianças em casa, fala desse Deus em casa, né? Se você não falar de Deus na sua casa, eles vão aprender outras coisas na rua. Então fala desse Deus, fala desde pequeno, né? Viva, você é cristão, viva uma vida de cristão. Fala para as crianças, não tenha vergonha, tá? Ensina eles a orar, a agradecer ao alimento. Gente, tem uma coisa melhor que isso, dar graças a Deus, dar glória a Deus até no alimento. Eu trabalho com vendas, né? E muitas vezes eu ia visitar cliente, um amigo meu, também um bom evangelista, ele queria visitar junto. Falou, sim, posso ir com você? Pode. E aí, certa vez, a gente foi comer uma banana, né? Era engraçado. Paramos num local lá e compramos uma banana e vamos comer. E ele orou e eu também agradeci. Gente, que parecia uma coisa tão simples, comer uma banana, dar graças a Deus. Mas Deus, a gente agradece porque Deus permitiu você estar se alimentando, né? Olha que coisa maravilhosa. Então são coisas assim, conversa em casa no caminho, ensina as crianças, tá? Outra coisa interessante, ele fala ao deitar e quando se levantar. Eu lembro que a minha mãe não era cristã, mas a gente, ao deitar, ela sempre pedia para a gente fazer uma oração, né? Orar, agradecer a Deus por aquele dia, né? Isso é interessante. Então, ao deitar e quando se levantar. E quando você vai se levantar também, ora, agradece a Deus. Primeira coisa tem que ser ajoelhar ali e falar, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor cuida de mim, que o Senhor abençoe esse dia, que seja um dia positivo para o Senhor, né? Que eu não faça, Senhor, a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Queridos, muda todo o ápice da coisa, muda a direção, pede direção a esse Deus, né? A esse Deus que você conhece, a esse Deus que vive da sua vida. Você vai ver a diferença. Então, para proclamar Jesus Cristo, eu tenho que viver essa vida. Ainda dando sequência aqui, ele fala assim, escreve nos batentes das portas, escreve que você louva a Deus, escreve que você louva a Deus, que você vive para Deus. Ainda voltando, nós estamos estudando Abacuque aqui na igreja, vocês estão vendo? Deus falando para Abacuque, escreve com letras grandes. Até o pastor Edgar falou, com certeza é o primeiro outdoor, para que todo mundo que passe correndo, olhe, né? Então é interessante, escreve que esse Deus é o Deus que salva, é o Deus que dá vida, é o Deus que morreu por você, tá? Então essa é a diferença na vida de um cristão. Uma outra coisa também, esse é o processo de discipulado na vida cristã. Então, eu acho que eu fiz muito. Então, esse é o processo de discipulado na vida cristã, né? Então, o primeiro passo é a conversão. Então, primeiro, o que é uma conversão? Eu acho que eu já falei disso aqui para vocês. Você está indo no caminho de pecados, vamos imaginar, de repente você faz uma mudança de rota. Então, isso é a conversão. Você mudou o seu rumo. Quando você aceita Jesus, você muda de rota. Então, agora você vive uma vida cristã. Então, essa é a conversão. O segundo passo é o crescimento. Então, você se converteu. Aí você vai ter o crescimento. Você vai começar a acompanhar, a ler a Bíblia. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu voltava correndo da empresa, Santa Amaro para cá, imagina, ônibus lotado na época, tá? Para ler a Bíblia. Eu lembro que estava lendo a história de José. Então, aqui me deu todo o meu crescimento, a base bíblica foi ali. Eu não comecei por João, comecei por Gênesis, né? Então, é interessante. Eu falei, eu quero começar lendo do começo, como tudo começou.
Então foi a minha base de crescimento, foi por ali. E depois, queridos, depois você chega na maturidade, né? Então é assim. Então o processo de discipulado é a conversão, o crescimento e maturidade. Agora, uma coisa, quando ele fala em maturidade, ele fala aqui no Salmo 92,14, um salmo que eu gosto muito, ele fala assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheias de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, né? Para anunciar que o Senhor é reto, né? Mas essa parte é melhor: na velhice darão ainda frutos, serão cheias de seiva e de verdor. Então ainda a maturidade é isso. Ainda quando chegar lá no Salmo 92,14, ele vai falar o seguinte: vai falar que ainda quando for velho, você vai dar frutos. Já pensou nisso? E às vezes a gente fala assim: quando for velho, eu vou me aposentar, vou ficar viajando. Não, ele fala que aí você está na maturidade da vida cristã, né? Então, olha, ainda vai dar frutos. Então, essa é a coisa mais interessante, né? Agora, quando a glória de Deus se manifesta nos discípulos, suas vidas são transformadas. A partir dessa transformação é que somos levados a proclamar sua glória e sua salvação. Então, essa parte é interessante. Quando a glória de Deus é manifestada nos discípulos dele, nos novos convertidos, é que isso, as vidas são transformadas. Aí a gente pode voltar de novo para aquele versículo: mas recebereis poder, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é que faz toda a diferença, né? E faz a gente a proclamar esse Jesus Cristo que nos salvou, que morreu por cada um de nós, né? Gente, essa é a coisa mais interessante da Bíblia. Tem uma outra passagem também. E agora, a quem pertenço? E qual é a minha missão? Você já parou para pensar assim? A quem que eu estou pertencendo? Será que eu pertenço a Deus? Eu pertenço ao mundo? Ou eu vim fazer o que nessa terra, né? Então, olha assim: a quem pertenço? Qual a minha missão, né? Hoje estava lendo, alguém escreveu lá na 1 Pedro 2,9, a primeira coisa ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, queridos. Então, a quem eu pertenço? A quem eu pertenço? Pertenço a Deus. Por quê? Nós somos uma geração eleita. Olha aqui, fala: raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Pode uma coisa dessa, gente, né? E para que é? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, a quem pertence a minha missão? Nós somos geração eleita. Está claro isso para nós, né? Geração eleita. Outra coisa, de novo ele repete aqui: sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Jesus, né? Tá? Toma graça, como o pessoal fala por aí, aceita essa bênção. Sacerdócio real, a nação sacerdócio real, a nação santa, de novo, um povo exclusivo de Deus, né? A Bíblia fala que nós somos embaixadores do céu. Já pensaram nisso, gente? A característica da gente não tem igual, né? Não tem igual. Então, nação santa. Outra coisa, queridos. Agora, aqui sim, aí fecha e fala que é povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Quando é exclusivo, pertence a Deus, né? Não tem meio termo, pertence a Deus mesmo, tá bom? E o que? Para anunciar as grandezas de Deus. Então, é para isso. Nós somos, a nossa missão aqui é anunciar as grandezas de Deus. E graças a Deus pela nossa visão de igreja também. Impactar vidas, fazendo discípulos de Jesus. Nossa, interessante. Impactar vidas. Então e mesmo nessa pandemia, a gente não para, a igreja não para. A igreja continua. Nós estamos fazendo lives nas semanas, claro, conectando através de pequenos grupos. E isso é missão. Missão. Gente, algo que nós temos que fazer em casa, no vizinho, em todos os lugares, no trabalho, na faculdade, onde quer que esteja, vivendo na glória de Deus.
Então essa é a nossa missão. E a quem eu pertenço? Ainda dentro dessa coisa, a quem eu pertenço? Olha o que ele fala em Mateus 28, 19 a 20, ele fala assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a quem pertenço? Eu pertenço a Deus, não tem mais jeito. Né? Eu pertenço a Ele, já definimos a minha vida. Né? Então, e a minha missão aí retorna fazer discípulos, uma das missões. E Romanos fala lá em Romanos 10, 15, ele fala: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, não, já imaginou? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Né? Então, dentro dessa ideia é isso também. E aí ele fala batizando, né? Aí ele fala também ensinando. Então, essa aqui é a grande comissão. Né? Essa é a grande comissão. Agora, uma coisa interessante, eu costumo ficar preocupado quando você fala de grande comissão. Quando você está numa grande comissão, parece que todo mundo trabalha. Né? Mas quando você chega para o individual. Quando falou ali em Marcos, tá? Ele fala para você pregar o Evangelho a toda criatura. Então, às vezes nós precisamos sair da grande comissão e fazer o individual. Que eu fazendo o individual, estarei fazendo a grande comissão. É interessante isso. Né? Tem coisas que você tem que fazer sozinho. Né? Às vezes você tem que estar lá com o teu vizinho, você tem que falar de Jesus para o teu vizinho. Né? Você não vai chamar, olha, aparece aqui o Toninho, olha, aparece aqui o João para falar de Jesus. Não, às vezes é você. É você que está naquela linha de frente. Né? Às vezes você tem que dar um conselho para alguém. Né? E aí? Você tem que dar um conselho. Você não vai mandar a pessoa ir lá falar com o pastor. Você está ali. Então você vai fazer o individual dessa parte da grande comissão. Outra coisa interessante é que Jesus, ele prometeu estar conosco. Ele fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando? Quando você estiver fazendo todas essas partes, que é a parte simples, né, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, que ele vai estar com você. Antes desse boa semana, que estamos terminando, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você que foi salvo para testemunhar. Você foi salvo para testemunhar. Então, você foi salvo para testemunhar, falar de Jesus Cristo. Você deve testemunhar desse Cristo. E como que eu vou dessas maneiras? Né? Falando a tua vida. Você deve testemunhar com o seu modo de vida, da sua maneira de viver. Como se vive, você vai testemunhar. Então, você tem que se policiar, gente. Para mim, dar um bom testemunho. Para mim, levar bênção para pessoas. Né? Esses dias alguém falou assim para mim, Arthur Carlos, quando a gente volta a se reunir nas casas? Eu falei, gente, esse momento é de ficar em casa. Vamos ficar em casa. Eu falei, nós temos que levar bênção, não doença. Né? Nós temos que levar bênção, não doença. Já pensou nessas coisas? Então nós temos que testemunhar online, tem outras maneiras também. Tá? E você deve testemunhar usando a palavra de Deus. Use testemunho, use a palavra de Deus. Então o desafio é só esse: testemunhar de Cristo, né, com o modo de vida e usando a palavra de Deus. Queridos, eu acho que com essa maneira que nós acabamos com esse quadrimestre, tá? Eu creio que nós vamos voltar breve. Como eu falei, nós temos no nosso site da igreja, lá, você vai entrar no www.ib8.com.br, vai lá do menu e entra no playlist e você vai ver aulas, tá? Aí você vai ver o tal Vida Cristã. Classe, muito obrigado. Eu quero agradecer aos professores que já nos ajudaram, pastor Paulo, João, Fábio no passado. Muito obrigado. E o João que está aqui com a gente. Obrigado, queridos. Deus seja com vocês.